Vamos mergulhar numa ideia que é assim, muito poderosa. E se a realidade que a gente vê do lado de fora fosse, na verdade, só um reflexo da nossa percepção interna? É uma viagem para dentro que pode, quem sabe, mudar tudo o que acontece aqui fora. Quando muda o olhar, muda o campo. Essa frase é o coração de tudo que a gente vai conversar. Ela quer dizer que o jeito como a gente enxerga o mundo não é uma coisa passiva, sabe? É um ato que cria, que molda ativamente o ambiente onde a gente vive. Vamos ver como isso funciona na vida real? Então, antes de qualquer palavra, de qualquer reação, tem um filtro invisível funcionando. É uma forma quase instantânea de interpretar as coisas que acaba definindo tudo o que vem depois. E aqui está o pulo do gato. A gente não reage ao evento em si, mas ao significado que a nossa mente dá para ele. Pensa assim: de um lado tem o fato cru, o que aconteceu. Do outro, a história que a cabeça da gente conta sobre aquilo. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, a gente nem nota que está fazendo essa tradução. E para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem comum, uma situação que, olha, quase todo mundo já deve ter vivido de alguma forma. Imagina a cena, tá? Uma reunião de família. Um encontro casual, sabe? Todo normal, nada de especial acontecendo. Só pessoas ali, juntas no mesmo lugar. Aí pequenos detalhes começam a aparecer. Uma pessoa está mais quieta que de costume, outra chega com uma cara de cansaço. De repente, uma pausa na conversa, um silêncio que se estica um pouquinho. Nada disso é um grande problema. São só fatos. É exatamente nesse ponto que a nossa máquina interna de criar significados liga no máximo. Diante desses fatos bem neutros, o cansaço de um, o silêncio do outro, o que será que a mente começa a produzir? E aqui a coisa acontece. A mente começa a criar as histórias. Tem alguma coisa errada? Ah, ninguém se importa comigo. Será que eu fiz alguma coisa? Nenhuma dessas frases é um fato. São interpretações. A mente transforma rapidinho o silêncio em rejeição e o cansaço em descaso. E essa interpretação interna não fica guardada. Ela vaza, sabe? Ela cria o que a gente chama de campo, a atmosfera emocional do lugar. O pensamento de defesa de uma pessoa já provoca uma postura de defesa na outra. O corpo se fecha, o tom de voz muda, e a tensão, que começou como um simples pensamento, vira uma coisa palpável para todo mundo. Mas e se existisse um outro caminho? E se, bem naquele momento, fosse possível não seguir o primeiro impulso de interpretar tudo? É aqui que entra o poder de fazer uma pausa. A alternativa seria essa. Em vez de jogar uma história para fora, eles estão me ignorando, a atenção se volta para dentro. A pessoa só percebe: nossa, estou sentindo um desconforto. Não tem acusação, não tem história, é só observação da sensação. E a mudança é impressionante. Do lado de fora, nada mudou. A pessoa quieta continua quieta, mas ao mudar o olhar interno, o campo todo se transforma. O silêncio deixa de ser uma ameaça e vira só silêncio. A tensão vai embora sem que ninguém precise falar uma única palavra. Bom, que tal a gente sair um pouco da teoria e ir para a prática? Vamos passar por um exercício bem simples, só para sentir como é fazer essa pausa e observar o que acontece aqui dentro. Primeiro, tenta trazer para a memória uma situação recente, uma coisinha pequena, nada muito grande. Agora, tenta lembrar qual foi o primeiríssimo pensamento que apareceu, sem julgar, sem tentar mudar. Só olha para ele, como se fosse uma nuvem passando no céu. Agora, sente onde esse pensamento aparece no corpo. É um aperto no peito? Um nó na garganta? Onde for, só nota. Respira fundo e, por um instante, toma a decisão consciente de não ir atrás dessa história. A ideia não é lutar contra o pensamento, é só não seguir o fluxo dele. E nesse pequeno ato de não fazer nada, uma reorganização interna acontece. É quase imediato. O corpo tende a relaxar e a mente, que estava a 1000 por hora, começa a desacelerar. É uma mudança sutil, mas muito poderosa. E esse gesto, que é silencioso e pessoal, não fica só dentro da gente. Ele tem um efeito cascata. Vamos ver como essa mudança interna afeta diretamente o campo que é compartilhado com os outros. A escolha fica bem clara, né? De um lado, se a gente alimenta a interpretação, o conflito cresce, o julgamento levanta muros. Do outro, ao observar em silêncio, o conflito perde a força e o espaço para a conexão, para o entendimento, esse espaço se abre de novo. E isso nos leva a uma conclusão bem profunda.
Escolher como enxergar uma situação não é só um ato de autocuidado, é um ato de responsabilidade com todo mundo. O nosso olhar impacta o campo de todos ao redor. E o mais legal é que isso é uma prática. Quanto mais a gente volta para esse lugar de observação interna, mais o mundo lá fora parece responder com menos atrito, com menos resistência. É como se, ao desarmar por dentro, o mundo se desarmasse junto. E para a gente fechar, fica essa reflexão final. Talvez a gente não tenha controle sobre os acontecimentos da vida, mas temos total poder sobre como escolhemos olhar para eles. E quando essa percepção muda, tudo aquilo que parecia fixo, imutável, começa a se mover. Fica a pergunta no ar, né? O que mudaria se a gente aplicasse isso na nossa próxima conversa?